Bacana, está gravando já. Olá, meus amigos, eu sou Rieri Dutra, guitarrista aqui da Baluque, e está comigo hoje aqui o Léo Dias, o nosso baixista, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é a transliteração. E aí, Léo, tudo jóia, meu amigo? E aí, Rieri, beleza? Bacana E aí, demais. Olha. Tudo ótimo, né? Olha, o bacana é que tem gente que já me pediu para explicar um pouco sobre esse processo de criação de letra, quando a gente faz a transliteração, né? Explica pra gente aí o início, como é que foi para você fazer essa transliteração? Bom, então, Rieri, é um assunto que eu acho que muita gente que está começando, principalmente começando a compor em inglês, deve ter dúvida mesmo. Eu lá no começo também tinha muitas dúvidas. E, gente, isso não quer dizer que ainda não tenha, né? Mas, Ó, temos mais um convidado. Não sei se a galera tá ouvindo aí, se tá saindo o áudio, mas nós temos mais um convidado. O cachorro do vizinho. Eu tô ouvindo ele aqui. Daqui a pouco a gente chama ele para poder... Isso quando você não responder para ele, né? Não, aí sim você vai ver o que é barulho. Bacana demais. Bom, vamos lá então, né? Quer começar do começo? Quer que eu explique para eles como que foi o processo, criação, para chegar até você? Bom, então, Rieri, eu tava lá, né, pessoal, um dia na minha casa, aqui em casa, na verdade, e o Rieri me ligou. O Rieri me ligou falando, tô fazendo uma música nova e tal, e só tem um porém, ela é em português. É verdade. Isso. E aí foi onde que a gente pegou e conversou, né, que temos uma tradição, não existe regra, gente. Regra na arte não existe. Verdade. Mas nós temos uma tradição muito forte, né, Rieri, dentro do ramo do metal. Exatamente. Mesmo nas bandas brasileiras. Você tem um exemplo, Sepultura, Angra. Exatamente. Eu já vi muitas pessoas me questionarem, perguntando por que não fazer em inglês. Aproveita o espaço, Léo, explica pro pessoal por que a gente dá preferência pro inglês. Então, como eu estava dizendo, tem a questão da tradição, né? Muito forte essa tradição de que a língua mãe do metal, até porque o heavy metal surgiu na Europa. Exato. As primeiras bandas estavam presentes na Alemanha, Inglaterra, e mesmo, até um ponto interessante, mesmo a banda alemã como Scorpions, Halloween, Ed Guy, eles cantam em inglês, porque o inglês é a música do mundo, então acaba que é mais fácil de você chegar até o seu público. Sim, verdade. Legal. Desculpa te interromper aí, já falando, uma coisa legal de falar é que, primeiro, assim, eu componho, o Léo também compõe, é compositor, eu também sou. E quando eu componho, eu já componho cantando. E aí eu já compus a música em português. Aliás, eu tenho que compor em português, não falo inglês, né? Aí, bom, agora é hora de fazer a transliteração. E uma coisa muito bacana é que, no caso do Léo, sendo músico, eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso também, Léo, como que fica mais fácil a questão de associar as melodias. Porque quando eu passei a letra pro Léo, ela já foi cantada em português. Então, tinha que ter um cuidado de trazer isso pro inglês, também respeitando a melodia original da música, né? Fala pra gente um pouco sobre isso aí. Pois é, isso realmente tem uma diferença aí. Essa não é a primeira vez que eu tô compondo uma música em inglês, né? Na verdade, a composição do Rieri. Mas eu já componho músicas em inglês já tem um tempo. Mas lá atrás, quando eu comecei, sabe, o inglês passou a fazer parte da minha vida, quando eu tomei o primeiro contato, eu era igual um papagaio, Rieri. Sabe, eu só ouvia e imitava. Sério, na escola eu não gostava de inglês. Mas eu já tinha banda, e a nossa banda, na época, tocava as músicas que estavam muitas vezes nos fazendo sucesso, né? E eram músicas americanas, em geral, então tudo em inglês. Com o passar do tempo, eu fui estudando, lendo, passando a assistir filmes, seriado, e você vai agregando aquilo. E aí surgiu a ideia, por que não compor músicas em inglês? Então eu e o parceiro meu, até da antiga banda, Capitão Cortez, que agora está em hiato, nós começamos a compor música em inglês. Mas a gente já compunha direto.
A gente não fazia uma transliteração. E essa foi um desafio. Porque, como você mesmo falou, a gente sendo músico, a gente tem uma noção diferente de uma pessoa que não é. Então, por exemplo, um professor de letras, professor de inglês, que já tem vivência, um tradutor, ele vai pensar na melhor palavra, na melhor forma de passar isso, dentro do contexto, se é formal, se é informal. Cara, mas a gente tem um desafio a mais. Realmente, viu? Inclusive, Léo, tô até lembrando de uma situação aqui, que quando você fez a transliteração, aí eu, estudando, né, eu já comecei a estudar inglês, eu passei pro meu professor para ele dar uma olhada na letra. E aí, cara, ele se deparou com uma palavra que ele não conhecia ainda. E ele dá aula na cultura inglesa. Você vê que não tem nada a ver. E aí, justamente, uma palavra que você colocou, que é a palavra associada à mensagem exatamente que a letra está querendo levar. E é uma coisa mais antiga e tal. E é uma palavra não muito popular. Olha a dificuldade que é, né? Fazer uma transliteração. Qual delas? A palavra filigramas, né? No português, aí você levou ela para o inglês. E, cara, ficou assim, negócio, eu achei assim surreal, ficou muito show mesmo. E ele achou muito interessante que ele não conhecia a palavra. E a palavra, ela é exatamente uma palavra que está totalmente ligada à mensagem que a letra quer passar, né? Até é legal, porque assim, ó, pra galera que estiver ouvindo e não souber o que é, filigrana, ela é um trabalho de ourives, de ouriversaria. Ourives é aquela pessoa que fabrica joias, né? Então, antigamente, era muito comum que o pessoal da nobreza, militares de alta patente, estivesse naqueles ternos formais, não aquele terno de batalha, não é uma roupa de batalha, tá? É para eventos. Ternos formais bordados de ouro, cobre, prata, sabe? São linhas muito fininhas, fazendo desenhos, às vezes até nas espadas. Então é uma coisa que remete muito a um tempo pretérito, né? Uma época mais antiga, um período medieval ou pós-medieval, e as suas músicas falam muito disso. É isso mesmo. Muito chique, cara, é isso mesmo. Eu fiquei assim, pô, velho, o trecho ficou show demais. Filigrane. Ela no inglês não é uma palavra que a gente está acostumado a ouvir todos os dias e tal. Na verdade, nem no português. Verdade. Conta pra um pouquinho daquela questão dos sinônimos, porque, só pra galera entender, como eu já falei, eu falei que a música foi passada pro Léo em português e ela já foi passada com a melodia. Eu já tinha passado pro Léo a letra e a melodia. Então, ela não era só uma letra que ele tinha que fazer uma tradução, era uma transliteração, e dentro da transliteração havia palavras que essa palavra não está combinando com a melodia que já existia. Então tem que ir aquela questão de sinônimo também. Foi difícil para você essa questão aí? Sempre é, né, Riel? É o seguinte, qual que é a diferença de uma tradução para uma transliteração na prática? Eu não falo a questão da definição. Mas é o seguinte, você pega um texto em inglês, português, espanhol, francês, qualquer idioma, e vai traduzir para outro, você quer colocar palavra por palavra, sabe? Beleza, você está transliterando, é diferente. Você quer colocar a ideia, nem sempre para poder passar uma ideia, você vai conseguir colocar palavra por palavra. Não pode ser uma tradução literal. E na tradução, isso também acontece por causa de expressões idiomáticas, que muitas vezes elas não têm nada a ver com uma tradução literal. Se você fizer, fica às vezes até algo, sim, ridículo ou estranho, sabe? Vou pegar um exemplo aqui, ó. A gente, né? Quando a gente quer dizer que a gente superou algo na marra, que a gente venceu algo na marra, certo? Como é que eu vou traduzir essa palavra? Você não pode traduzir isso literalmente para o inglês, que fica estranho. Então, o que é que eles falam? Bite the bullet. Só que se você fosse tentar passar isso também para cá, fica um absurdo.
também Já de é outra estranheza. coisa. Exatamente. Porque bite the bullet seria morder a bala, sabe? Aí pra Falam você ver. bala de revólver, morder a bala. Exatamente, a tradução ao pé da letra não funciona. Não funciona. Mas assim, você conhecendo a expressão, você encaixa. Aí você passa a ideia. E isso foi necessário, não só nessa música, né? Mas qualquer obra de arte. Eu falo, para um filme, muitas vezes existem expressões que são trocadas. Nos livros, a gente fala uma tradução, mas muitas vezes não é uma tradução literal, porque tem expressões ali que se traduzir vai ficar estranho também. Então esse é um dos grandes desafios. E é o desafio a mais, porque a gente tem que fazer isso e encaixar, manter a ideia original, mas encaixar na musicalidade, na forma de cantar. Pois é, cara. E isso, eu fiquei assim, até... Aliás, a minha esposa, de tanto ouvir aqui em casa comigo, ela em inglês e tal, ela chegou até a me perguntar: você ainda lembra como que é em português? Já esqueci, agora deixa eu relembrar aqui como que isso aqui é em português, não faço mais ideia. Voltar. Ah, tá. Lembrei. Porque a música foi feita no português, toda, completa. A gente fez o podcast no português e agora entregamos pro Léo. O Léo vai transliterar a música. Mudou para inglês. Aí, ô Léo, ó, tem essa palavra aqui não está ainda legal. O que você sugere aí? Vai lá, coloca outra palavra até chegar aonde chegou. E ficou show demais, viu, cara? Obrigado. Realmente é um trabalho que a gente vai lapidando. O que você faz? Preocupado com isso, né? Da musicalidade. Verdade. Você tem que manter a ideia original, mas você tem que tratar a musicalidade. Só que às vezes ainda fica um pedacinho ali que você vai ter que modificar, talvez até modificar a melodia para encaixar. Aconteceu em alguns casos, né? A gente tem que fazer. Uhum. É verdade. É isso mesmo. A gente acabou mudando um pouquinho da melodia em alguns casos. Bem lembrado. Isso é uma coisa que tá assim, propício, né? Pode acontecer. Tem que fazer essa alteração. Legal. É parte do trabalho, né? Uhum, até uma coisa interessante, que se você for pegar a letra da música e observar, tem uns trechos que, se a pessoa pegar a letra original, eu acredito que se a pessoa pegar a letra original hoje e traduzir, ela vai pegar a ideia atual e falar assim, não, beleza, não, tá batendo tudo aqui, mas se ela pegar a de hoje, a em inglês, e comparar com a versão original em português, ela vai falar, não, mas isso aqui não tá lá, né? É interessante demais, cara. Exatamente. E as alterações, as sugestões que você ia dando, isso é muito legal. Até mesmo, eu percebi uma coisa muito bacana também, que é tipo assim, às vezes uma frase, eu falei, eu quis dizer algo, e aí você foi lá e falou comigo assim. Eu lembro de situações assim, Riera, isso aqui ficaria melhor assim, você não acha? E aí, com essa nova forma de dizer a mesma mensagem que você propôs, ela no português também ficaria muito boa. Olha, isso aqui ficou melhor mesmo, porque eu quero dizer assim, que dentro do gênero tem aquela questão de palavras que a gente usa e tem palavras que a gente não gosta de usar. Por exemplo, aqui eu evitei usar nesse caso aí palavras de amor, que não é a proposta da letra e da banda usar essa palavra dentro do gênero aqui, né, do metal. Uhum. Aí, então, tem palavras que vai soar bem, outras palavras que não, isso aqui não vai ficar legal. E vai ajustando, cara. Um trabalho tanto, né, não? É um trabalho que a gente tem que pensar bem por causa do resultado final. Mas isso que você falou aí é uma coisa que a letra é poesia. E poesia, ela tem já, digamos, alguns termos que são muito comuns daquele gênero, por causa das ideias, né, que quer se falar. Uhum. Tem essa associação. Isso. Uma coisa, por exemplo, assim, que eu lembro na música, porque hoje eu tenho convivência com ela só em inglês, né? Uhum. Eu, por exemplo, não lembro nem como é que canta ela em português. Mas... Pois eu tive que fazer um esforço aqui para lembrar da Witchcraft em português. E assim, eu fiquei impressionado com que até para mim, que não falo inglês, acabei acostumando
tudo, todas as palavras. Também, eu acho que pelo fato de ter passado pelo processo de produção, né? Aí você fica ouvindo, volta, passa, volta, esse negócio de edição, você ouve a letra muitas vezes. Aí memorizei, né, amigo? Memorizei tudo. E vale lembrar, né, que você produziu essa música. Sim. Às vezes pra galera que só toca, ou às vezes nem toca, né? Só ouve o trabalho final, nunca teve a experiência de produção, cara, é exaustivo pra caramba. É verdade. Não trabalha tanto, viu? Porque, assim, só abrindo um parênteses assim, a gente foi lá, gravamos as guitarras, tudo bem, a gente conseguiu gravar as guitarras baixo, a gente gravou em casa, mas a voz não tem como. Tivemos que sair pro externo, aí fui pro estúdio, aí vai lá, grava, naquela expectativa de ter dado tudo certo para não ter que voltar. Volta para cá com as gravações, aí faz a mixagem. E é legal, essa música, agora que você falou, eu lembrei, ela foi masterizada lá em Portugal. A gente mandou para lá Verdade. E a música foi masterizada lá, um produtor amigo nosso de lá já masterizou a música pra gente lá e manda pra cá. Que facilidade que a internet nos proporciona hoje, né? Olha só que bacana. Manda a internet e a tecnologia, né? Que, por exemplo, isso antigamente seria impensável. Até talvez valha a pena a gente fazer depois um episódio sobre isso, se o pessoal quiser, entendeu? Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, pede aqui nos comentários que o Rieri tem um home studio. E eu tô montando um. Eu já consigo gravar com os equipamentos que eu tenho, né? O básico, o essencial eu já tenho. O meu próximo passo é isolamento para eu não ouvir o cachorro, por exemplo. Mas hoje a gente consegue fazer isso com uma praticidade e com baixo custo. Antigamente era inviável. Inviável. E hoje, olha como que tá fácil, né? Eu consigo gravar daqui do meu home studio. Lógico que voz a gente tem que ir para externo ainda, mas é super tranquilo. Eu não tenho aquela coisa de pressa para terminar por decorrência de tempo em estúdio. Estou em casa, eu posso fazer gastar o tempo que precisar aqui, eu diria assim, né? E até essa questão, te cortando um pouquinho, mas até essa questão de acesso a uma tradução, a uma transliteração, hoje é muito mais fácil. Nossa, por exemplo, quando eu gravei uma música solo, a Looking Back, que é de um outro gênero, né? Ela é um country rock. Olha, aconteceu um negócio ali legal ali, hein? Que vale a pena contar. Aquela questão regional, conta pro pessoal aí, você se preocupou. Então, quando eu gravei ela, eu até me preocupei muito com esse detalhe. Porque já que ela é um country rock, eu queria que a minha pronúncia tivesse mais próxima da pronúncia do pessoal da região. Só rapidinho aqui, pessoal, só para eles entenderem, a Outback é um projeto paralelo do Léo. Explica para eles aí, Léo, desse projeto aí, eles saberem que se trata. Eu tenho um projeto solo, paralelo, onde o meu foco lá são músicas autorais. Tem alguns covers, mas são músicas autorais com uma pegada de rock clássico, sabe? Então, tem ali surfer rock, por exemplo, country rock. Tem música que é um rockabilly, tem música que é hard rock, mas elas têm essa pegada dos rocks antigos. Dessas bandas que se tornaram imortais, digamos assim. Então, nesse caso, como ela era um country rock, eu me atentei muito a isso. Aí eu fui ouvir programas de TV local, através da internet, é óbvio, rádio local, para ver como que eram as pronúncias dos caras. Olha pra você ver, isso é muito show. Porque, pensa bem, uma coisa é você saber falar inglês e ser fluência em inglês, outra coisa é você entender como que são, eu diria assim, o sotaque ou até mesmo as gírias locais, não é mesmo? Porque se você quer uma coisa mais assim específica ainda, como eu acredito que foi o caso dela, né? Aí você buscou isso lá, né? E infelizmente eu não tinha a possibilidade, que seria o ideal, era de eu viver lá um tempo, né? Passar uns tempos lá. Infelizmente essa oportunidade eu não tive. Mas acho que seria bem bacana para um artista, sempre que for compor algo, ele entrar na cultura do povo que está influenciando aquela obra. Verdade. Para ter uma coisa mais
um pouco mais verdadeira, né? Não falar coisa sem sentido, coisas do tipo. No nosso caso aqui, a gente não tem como ter acesso direto, né, a certas coisas, mas indireto a gente tem, através de programas, filmes, séries, livros, rádio, né? Então a gente consegue aprender um pouquinho. Verdade. Cara, massa demais. Galera, fica acompanhando que a gente é o mesmo processo. Possivelmente agora a gente nós já estamos na segunda, gravando, né, o segundo trabalho aqui já, estamos fazendo o mesmo processo. O Léo vai fazer a transliteração, além da gravação de baixo, né, lógico, para podermos trazer uma coisa mais certinha, né, bacana. E Riel, vale lembrar pro pessoal aí que nós estamos planejando fazer uns tutoriais. Verdade. Aproveitando a gravação dessa segunda música, para aquela galera que às vezes está querendo produzir o seu próprio material e está meio perdido sem saber por onde começar, porque todo mundo fica, eu fiquei, você ficou. Nossa, demais. Verdade, viu, gente? Não, a gente não fala que a gente ficou agora, a gente ficou nos trabalhos anteriores, né? Demais. Olha, com tudo, a gente... É como qualquer músico, né? Nós passamos dificuldade em tudo, também no requisitos de direitos autorais, que é uma coisa que não é muito falada, muito complexo mesmo. A gente teve muita dificuldade, por mais que tenha internet aí a nosso favor, mas tem coisas que o músico passa por dificuldade. Então, a gente está fazendo sim as gravações e de alguns trechos, não diríamos assim tudo, mas alguns pedaços a gente está gravando e nós estamos colocando aí, subindo nas plataformas digitais, que inclusive a gente está subindo também lá no Refúgio do Áudio, né, Léo? Fala pro pessoal aí, se vocês quiserem. Até aproveitando o momento do jabá, tem um blog, né, chamado Refúgio do Áudio. Também você pode seguir a gente nas outras redes sociais, como Instagram e Facebook, é onde eu geralmente posto, falando que tem um tutorial novo e tal. E lá a gente tem artigos falando sobre equipamentos, instrumentos. Tô começando agora também com a série de tutoriais, justamente para essa galera que está iniciando nesse meio. Sabe? Às vezes a pessoa é um músico de muitos anos, como eu, por exemplo, tocava já há muitos anos, mas resolvi montar um home studio recentemente, tem o quê? Uns 3 anos que eu comecei a montar. Então, às vezes todo mundo quando começa passa por isso, passa por essa dificuldade. Tá fácil, viu? Se tiver... Aí já tem lá já tem um material, galera, e também a gente vai estar sempre atualizando. Refúgio do Áudio, nas nossas redes sociais também. Às vezes uma coisinha ou outra nos perfis aí da Baluca e tal. Mas a ideia é essa, a gente tentar compartilhar, né, o processo de criação para quem gosta, né? Principalmente para fortalecer a cena do rock autoral no Brasil, né, que a gente precisa se unir. Que é uma coisa que realmente não é assim muito evidente, a gente não tá tão 100% ainda, né, essa união. Eu percebo que os outros gêneros, eles têm facilidades. Se eu pegar um sertanejo, por exemplo, eles vão lá, lógico que isso é assunto para outro podcast, mas se vocês gostarem, coloca no comentário aí. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. O que mais a gente vê é uma dupla sertaneja dando o espaço para outra dupla entrar na música deles e fazer participação. É coisa normal, corriqueira do gênero. E não é fácil a gente ver isso no nosso ramo, né? Atualmente tá bem fechado, mas eu tô vendo isso começar a mudar, sabe? Até mesmo por alguns amigos meus que eu conheço, que estão fazendo parcerias, as que eu tô fazendo também, você. Então, assim, eu tô começando a ver esse cenário mudar e isso é positivo. Sim, é verdade. Tomara que, pelo menos por trás, assim, eu diria um background, assim, ou até mesmo por trás dos bastidores, a gente tem uma certa... Isso não é tão, assim, difícil de lidar, não. Mas lá na frente mesmo, o povo vendo que há uma dificuldade, porque por trás a gente faz parcerias, a gente monta sócios e contrata aqui, contrata ali, não tem condições, vamos fazer troca de serviço, vamos fazer uma permuta e vai indo, né? Vai indo, isso aí. Vai indo. É isso mesmo. Então, galera, é isso daí. Hoje aqui nós falamos um pouco da transliteração da Outcast, que hoje eu não falei, né? A Outcast, ela retrata aí de ações, confronto, fracasso de um indivíduo que foi banido por se rebelar aí contra o seu reino. Só que é visto isso de uma perspectiva de quem estava ao seu lado. Então fica
um trabalho interessante. Se tiver curiosidade, quiser saber, talvez você não conheça ainda a nossa música, acesse aí em qualquer plataforma, tá bom? Baluch, que aí você vai passar a conhecer. E temos também o meu perfil, Rieri Dutra. Fala que está em todas as redes sociais, é Rieri Dutra. Instagram, Facebook, YouTube. Falei pra galera, Léo, como é que tá o seu perfil pessoal? Bom, o meu tá como Léo Dias Bass, né? B-A-S-S, Dias com Z, tá? Não é o fofoqueiro não, né? Não é fofoqueiro não. Ó, galera, mas não é. Eu vou deixar o link embaixo na descrição. Pra quem estiver vendo no YouTube, vai ter o link na descrição. No Spotify não dá, né? Ainda não. Em breve. Ó, galera, se tiver gostado disso aqui, se quiser saber mais como foi o processo seja como for, de gravação, processo também da direitos autorais, o registro da música, coisas do tipo, tudo isso, é só deixar nos comentários aí que a gente faz, não fazemos, Léo? Demorou. Então é isso aí. Valeu aí, meu amigo. E é isso aí, galera. Obrigadão, Riel, pela oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho aí com o pessoal. Sim. Um abraço a todos. Até a próxima. Um grande abraço. Falou, pessoal.